delicado. Falar de herança é sempre uma coisa delicada, né? Mas é impressionante. Peraí, segura, porque é o seguinte: quando a pessoa morre, as pessoas saem correndo pra pegar a herança. É uma coisa de louco. O defunto nem desceu ainda, é uma coisa de louco. Mas aqui temos uma história diferente. Porque, além da dor da saudade, as viúvas de personalidades como Sócrates, Luciano do Vale, precisam enfrentar julgamentos e a burocracia judicial. Gente, é difícil também, é o outro lado, né? E mais, o drama de um homem que foi processado, olha isso, gente, pelo próprio pai. Um cantor muito famoso, porque o pai não reconheceu. E ele pediu isso. E o pai processou. Gente, cada história que a gente ouve, né? Roda aí o programaço de hoje. Eles foram grandes ídolos. O narrador esportivo Luciano do Vale e o jogador de futebol Sócrates. Sócrates! Tirou o bilhete da urna número 8. Hoje você vai conhecer a história das viúvas. Os problemas financeiros de Flávia. Por que Kátia desistiu da herança? E mais, o pai famoso que processou o próprio filho. Saiba tudo sobre a briga na justiça do cantor Marciano com o herdeiro. Bom, agora é hora, né? Vamos pra fashion ou não? Vamos? Vamos pro desfile? Peraí, vamos lá. Agora é o seguinte, vamos lá. Tratar dos detalhes da herança de alguém realmente já não é um trabalho fácil, né? Porque você já tá com sentimento, né? Tá com o coração apertado, já perdeu o ente querido. Ter que discutir dinheiro é uma situação difícil, tá? Mas, ainda mais quando a pessoa é famosa. Que aí piora tudo, né? As pessoas começam a falar e o negócio começa a enrolar. É difícil, gente. Coloca aí. Bom, eu tenho os meus convidados aqui. Eu vou falar boa noite para Flávia do Vale. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, boa noite. Bem-vinda. Você foi casada com o Luciano do Vale por quantos anos? 10 anos. 10 anos, bastante tempo. Muito obrigada. A gente já vai falar daqui a pouquinho. Vou falar boa noite também para a Kátia Bagneri. Acertei, vai. Você eu me lembro de você, mas o sobrenome é sempre difícil, né? Sim. Você é a viúva de Sócrates, né? Sim. Você ficou casada há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Muito obrigada. A gente já vai falar sobre isso. E eu vou falar com o Fabiano Martins, ele é filho do cantor Marciano. Tudo bem? Tudo bem? Você é grandão, hein, meu? Oi? Grandão você? Um pouco, né? Comeu alguma coisa que cresceu muito, hein? 1,85. Tá bom. Muito bem. Vou falar também com a doutora Sandra Vilela, que vai nos ajudar para falar da parte legal. Advogada especialista em direito de família. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Bom, eu vou começar falando da história da Flávia, que ela está aqui do meu ladinho. Flávia e Luciano do Vale viveram muitos momentos felizes. E hoje, a viúva enfrenta dificuldades financeiras com o filho. Olha só, gente, que difícil. Coloca aí. Flávia e Luciano do Vale se conheceram em 1992. Ela era 29 anos mais jovem que o narrador esportivo. Namoraram por 24 meses, mas decidiram se separar. Nós namoramos 2 anos. Eu tinha 17 anos até os 19, mais ou menos, quase 20. Aí terminamos, justamente pelo fato de eu ser muito tímida, achar que não dava conta de ser solícita com todo mundo e tudo mais. E aí nos reencontramos após 10 anos. Uma década depois, o destino os uniu novamente. O casamento aconteceu 3 anos depois. O casal chegou a apresentar um programa de TV. Afinal de contas, ela estava conosco na rádio, continua na televisão e prestigiando cada vez mais o esporte. Dono de uma voz inesquecível, o narrador ganhou o apelido de Luciano do Vôlei. Atenção! Xandó! E foi trabalhando que o profissional se despediu em 2014. Durante um voo, teve um mal súbito e faleceu. Morreu hoje o narrador Luciano do Vale. Ele tinha 66 anos. Luciano passou mal quando viajava para Uberlândia, onde narraria uma partida do Campeonato Brasileiro de Futebol. Luciano teria tido uma premonição. A única coisa que aconteceu, que foi um fato muito diferente, foi que ele falou que não queria ir embora. E eu falei, Luciano, você não está indo embora, você está indo trabalhar. E ele falou, quem sabe. Desde então, Flávia enfrenta a saudade, problemas financeiros e cuidados com a saúde do filho.
A gente fica emocionado, né? Você já tá chorando, né? Não tem como. A gente vê a vida da gente passando na Foi telinha. muito jovem, né? Muito jovem, eu muito jovem. Eu fiquei 7 anos casada e fui muito resistente a ser mãe novamente. Então a gente fica se perguntando o porquê, na verdade, por que as coisas acontecem dessa forma. Eu estou nervosa, gente, peço desculpas. Mas passa o tempo e a gente acaba entendendo que é assim mesmo, que conosco também isso vai acontecer. Acho que a gente tem que estar preparado, mas não estamos. De verdade, nunca estamos. E eu imagino assim, às vezes eu fico pensando e conversando com muita gente, tipo, não sou só eu que passo por isso, faço parte de um grupo onde tem 500 mães que passam pela mesma situação que eu, de forma muito mais trágica. Qual é a situação? De perder um marido? De perder marido, de alguma forma. Às vezes muito mais trágico, num acidente, enfim. Mas por que a gente não está preparado para isso? Essa é a pergunta que fica na minha cabeça. Mesmo que a pessoa esteja doente, a gente nunca está preparado. Nada prepara para a falta, né? Não, né? Não. É novo também, 66 anos, muito novo, muito jovem, né? Novo. Jovem, cheio de pique, se preparando para uma Copa do Mundo. Nossa, maravilhoso. Narrava os desenhos do Mickey, da Disney. Amava a Disney. Minha lua de mel foi na Disney, para você ter uma ideia. E ele ia narrar a Copa do Mundo, né? Ia narrar. Ele morreu em abril, Copa do Mundo em junho. Estávamos preparadérrimos para trabalhar. Olimpíadas, né, no Brasil, enfim. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em Porto Alegre, num evento que chama FENAC. Hoje é pequeno, de calçado. Eu trabalhava no evento. E ele apareceu. Você era novinha? Eu tinha 17 anos. E ele já passou, falou, nossa... Já ficou com o olho meio comprido. Mas vocês terminaram depois, né? Sim, terminamos. Porque na época eu queria muito ter filhos. E ele não. Eu falei, bom, então... vamos ter que nos encontrar na próxima parada, que mas não vai aí você rolar. não teve? Não, na época não. Então, aí depois nos reencontramos, fiquei mais 7 anos com ele. E aí resolvi ficar grávida. Você tem um filho hoje? Tenho o filho Lorenzo, de 6 anos. Lorenzo também? Lorenzo. Eu e você ficamos grávidas quase juntas. E o meu também é Lorenzo. Você vê que a gente pegou assim a vibe no mesmo lugar. O meu também tem 6 anos, ó. É uma delícia isso, não é? São lindos os Lorenzo. Lorenzo é tudo de bom. Eu acho também. Você trabalhava com seu marido na televisão, como é que era isso? Muito gostoso. Era uma bom? delícia. A gente dividia tudo. A gente passava quase que 24 horas por dia juntos. Desde no mercado a gente ia juntos. Jura? Tudo juntos. Era uma delícia. Vocês tinham, assim, uma vida em comum mesmo? A gente tinha uma conexão, a gente era muito amigo. Isso é bom. Gostoso. E aí, nesse momento que ele faleceu, que foi aquele baque, né? Porque ele não estava doente, não estava nada, foi de uma hora para outra. Não, então, ele saiu para trabalhar, como sempre. Eu tinha acabado de fazer um procedimento cirúrgico, estava de cama. E ele foi. E aí, esse negócio que apareceu ali, essa matéria que apareceu, né? De Flávia, não tô querendo. Ele não queria ir? Ele não queria ir. Deu uns 5 minutos nele, ele falou, não tô querendo. Você falou o quê? Eu falei, mas você tá indo, já tá voltando. A gente brincava com os eventos, tá acabando. Sabe? Tá Quando indo, tava indo, tá acabando. Já vai e volta. Vai e volta, rapidinho. Ele falou, Deus queira que seja assim. Fiquei com aquele sentimento ali na hora e tal. E ele teve uma coisa no avião, foi isso? Então, ele começou a passar mal no avião. Te ligaram? Sim. O Fernando Fernandes, que estava com ele no voo. Muitas coisas eu fui entender só depois. Porque na minha cabeça ele tinha viajado de Campinas. Não, ele viajou de São Paulo. Entendi. Mas também não faz diferença. Não, faria, porque nós morávamos em Campinas. Por que ele viajou de São Paulo? Por quê? Também não sei até hoje. Porque ele viajou de São Paulo. Você era casada no papel? Sim. Casado em comunhão de bens? Comunhão. Comunhão de bens. Sim. Comunhão parcial ou comunhão total? Total. Então, para trás, para frente, para o lado? Tudo. Okay. Tudo junto. Como é que a família dele te recebeu nessa hora da perda? Bem, elas também tomaram um susto. Ninguém imaginava. Ele tem mais filhos, né? Sim, mais 3 filhas. O Luciano gozava de plena saúde. Trabalhando. Então, nessa hora, a família se uniu? Nos unimos. Cada um resolveu uma coisa. Nesse momento, a gente realmente se uniu muito. Até porque tinha o Lorenzo. Claro. Não havia possibilidade de não estarmos juntas, né? Com certeza. Mas, independente disso, assim, nós não convivíamos todos os dias. Porque eu era a segunda família, né, no caso, né?
Não convivíamos diretamente, assim, todos os dias, mas nos unimos nesse momento, a gente ficou bem unido, sim. Em que momento foi falado da herança? Foi logo depois? Já no velório. É uma loucura, né? Quer dizer, desculpe falar, mas o morto ali, o povo já começa... É uma coisa de louco, né? Mas o problema é que a abertura do inventário tem que vir com 30 ou 60 dias. É naquela hora mesmo? Quanto tempo? Não, 30 a 60 não, dias. No velório? No velório... Nem enterrou ainda? Mas não é sempre assim, né? É uma coisa de louco. Eu acho que também... Eu não sei se a pessoa fica nervosa, eu não quero pensar o pior, mas eu acho que a pessoa começa a ficar tensa e já começa a querer resolver, talvez. Eu não sei, estou querendo... Eu acho assim, no caso dela, com um filho novo, fico imaginando que vocês que trabalham aí na mídia são todas pessoas jurídicas, não tem um vínculo empregatício, Eu vou então perguntar tem toda a preocupação. Tipo assim, uma coisa bem direta. Se a pessoa é casada como ela em comunhão de bens, precisa fazer testamento ou realmente ela vai levar metade dos bens de qualquer forma? Na verdade, assim, as pessoas fazem uma grande confusão, porque a pessoa, quando é casada no regime de comunhão total de bens, ou mesmo quando é parcial, aquilo que foi adquirido na vigência do casamento, a pessoa tem direito à metade, independente do falecimento. Então, ela tinha direito à metade do patrimônio do Luciano. Se ela separasse, ela tinha direito. Okay. E no falecimento? Aí vamos supor que ele tivesse algum bem que ela não tivesse direito. Neste bem que ela não tem direito como meieira, ela passa a ser herdeira. Então, é assim, a pessoa falece, a gente pega o patrimônio do casal, que a mulher tinha o direito de ser meieira, ela não é herdeira. Mas vamos supor que ela não fosse casada no regime de comunhão total de bens. Tudo bem, mas peraí, vamos lá. Aí, no caso dela, morreu, a herança, metade vai para ela, é isso? Então, mesmo que eles tivessem se separado, ia também metade para ela. Bem, mas morreu. Vai metade para ela. Metade é para ela. Metade para ela. E se ela não tivesse essa comunhão de bens, também metade era para ela? Então, Diz que a lei é assim agora, né? Na verdade, se ela tivesse a comunhão parcial de bens, metade era para ela? Metade ia para ela daqueles bens adquiridos na vigência do casamento. Entendi. Aquele que tinha sido antes do casamento, ela não recebia metade. Então, a herança é igual, como se fosse separar. Vai valer o regime do jeito que ela casou, do matrimônio. A forma que fica fácil de explicar é assim. Aonde a mulher é meieira... Vai reger a comunhão do casamento. Isso. Aonde ela é meieira, ela não é herdeira. Aonde ela não é meieira, ela é herdeira. Entendi. Quer dizer, mas basicamente vai reger a comunhão, o tipo de casamento que ela teve. Isso. O que ela casou vai ser o que ela vai receber na herança. Isso. Você, então, recebeu a herança, metade dos bens do seu marido? Na verdade, a gente está tentando terminar com o inventário para que nós consigamos, então, colocar os bens à venda. Peraí, então, mas você recebeu certinho? Eles já começaram a falar ali logo no velório. Sim, já tomei aquele susto, assim. Quem foi a pessoa delicada? Foi o meu advogado mesmo. Já chegou, falou. Que já era nosso advogado há muito tempo. Ele já chegou lá no velório, sensível pra caramba. Ele já chegou e falou, você tá sabendo que segunda-feira você tem que me ligar, né? Que é importante, a gente não pode perder Mas logo tempo. Na segunda, né? Então, aí eu olhei... Bom, mas e deu certo? A herança pra você foi... Não, deu certo. Nós não temos certinho. nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de confusão. A família entendeu, metade para eles, metade para você, tudo certo. Tudo tranquilo. Ok, então, por que está sendo tão difícil para você agora? Está sendo difícil, na verdade, assim, não se conclui o processo, não termina. Né? Nós estamos com os bens à venda. Burocrático, né? Burocrático, mas pelo valor em que o juiz estipula, porque é assim que funciona. Como assim? O juiz estipula um valor. Para a venda dos imóveis. Né? O juiz que estipula isso? Sim, é ele quem estipula esse valor. Mas por quê? Então, porque tem um filho menor. Então, o que o juiz tenta? O juiz e o promotor tenta fazer com que não vai ser vendido esse bem por um preço vil. Mas nem ela quer, né? Então, eles tentam proteger a criança. Peraí, mas o patrimônio é para ela ou para a criança? A metade dela é metade da criança, metade dela? Ela tem 2 imóveis. Então, esses imóveis precisa ser vendido. A parte que for do filho menor vai ter que ficar guardado numa conta judicial. Mas é metade? Não, no caso dela tem mais, deve ficar metade para ela e para cada filho 1/4. 11% em torno. Peraí, mas não, ela ficou. Peraí, calma. Se ele tivesse R$1 milhão, vamos falar,
Ela ficou com 500 Ela mil. fica com 500. Tá. E os outros 500 é dividido em 4, que são 4 filhos. Ah, tá. Mas o dela, tem direito a alguma parte dela, não? Não, entendi. o dela é dela, só que ela só consegue pegar o dela na hora que terminar esse inventário. Entendi. E é muito burocrático. Tá, mas aí a minha pergunta é o seguinte. Você ganhou um monte de pepino, porque tem IPTU, tem manutenção... Tem condomínio todo mês, E como é que faz? tem luz, tem E não telefone. pode vender? Eu não posso vender. E aí, quem tá pagando por isso? Olha, agora eu não estou conseguindo pagar atualmente. Tá parado. Aí, assim, até a cirurgia do meu filho. Tá Que tudo seu filho parado. tem? O meu filho precisa retirar, ele vai fazer a cirurgia na sexta-feira. Ele precisa retirar adenoide, amígdala e colocar um tubinho de ventilação. Normal, meu filho fez isso, normal. Coisa simples. Alérgico. Mas assim, total. Mas como é que faz para fazer as coisas? Meu filho hoje estuda em escola pública. Eu não trabalhei para isso, sabe? Eu entendi. A burocracia está te deixando totalmente inviabilizada. É uma coisa de louco. A minha vida isso. parou nesse quesito. E está prejudicando seu filho, né? Total. E a mim, eu já moro com a minha mãe. Mas peraí, você imagina? Mas peraí, que loucura isso. Mas só porque o negócio está emperrado lá? Sim. Mas é por causa do valor? Não, porque não acaba. A gente não sabe por que não acaba. Porque existe uma população, a gente imagina, né? Então são muitos processos. É a morosidade da justiça, não é comigo. Por quanto tempo já tem isso, gente? Vai fazer 4 anos em abril. E você tem que pagar o IPTU? Eu continuo tendo que manter. Você não mora no... Eu saí do imóvel justamente para que se alguém se interessasse Mas pelo pode imóvel... alugar, pelo menos? Poderia alugar. Mas também quando aluga não consegue vender. Não consegue vender, porque você tem que alugar por 1 ano. É o mínimo que você pode alugar, 1 ano. E como é que você vai mostrar o imóvel se acaba o inventário e se tem alguém morando dentro da casa? Mas aí você já combina com o inquilino, né? Dá um desconto para ele, sei lá. Mas quando se aluga, Luciana, é por imobiliária. Eu acho que o grande problema é que, assim, é feita uma avaliação judicial, aí fala lá, o imóvel vale 1 milhão. Certo. Aí vem uma pessoa e fala, eu dou 950, pronto. Vai demorar 2 anos para o juiz autorizar, se é que A ele vai morosidade autorizar. tá quebrando a moça. Exatamente. Que horror. Acontece com todo mundo, esse que é o problema. Exatamente. Gente, que dificuldade. Realmente, mais uma vez, é outra coisa que as leis precisam mudar. É uma morosidade judiciária, é uma coisa horrível, né? Uma coisa que eu queria deixar... Uma coisa que eu queria deixar bem claro é a amizade que existe entre a família e a Rede Bandeirantes de televisão. Muita gente me pergunta isso. Eles ajudam, então... Demais. Ai, que bom. Você conhece a Rosana? A Rosana é minha madrinha de casamento. Beijo, Rosana, adoro ela. Ela é fã, ela fica assistindo Super conhece a Pop. Cláudia? Em vez de assistir a Bandeirantes, fica assistindo Super Pop. É verdade. Ela me adora. E é recíproco. Eu não posso em nenhum momento deixar de citar o nome deles, porque... Legal, né? Justiça seja feita. Existe, né, inclusive na lei, quando a pessoa morre e é PJ, um distrato de contrato. Você sabe, né, disso. Mas eles mantiveram? E eles mantiveram a palavra na íntegra. E além da palavra, eles têm o carinho, o afeto, o respeito. Ah, uma delícia, né? Vai só dar dobrado para eles, vai retribuir, o universo vai retribuir. Mas é muito louco isso. E aí, como é que faz? Com seu filho, com tudo? Tem que estudar... Como é que faz? Eu recebo uma pensão, né? Ele era aposentado. Eu recebo essa pensão e faço bico de fotógrafo. E estou no mercado de trabalho, tentando trabalhar a todo momento. Você faz o que, fotógrafo? Eu sou jornalista. A todo momento largando currículo. Você trabalhava com ele, né? Legal. Enfim, estou tentando... Que loucura. Eu quero conhecer a casa. Vamos ver a casa. A Simone foi lá com você, não foi? Foi comigo. Então, coloca aí. O Super Pop levou a Flávia à casa em que morou com o Luciano do Vale. Eu acho que você vai se emocionar. Coloca aí. Luciana Gimenez foi nessa casa em Campinas, no interior de São Paulo, que a Flávia viveu com o Luciano do Vale por 3 anos. Ela, o Luciano e o filho Lourenço. Muitas lembranças aqui, mas infelizmente hoje a Flávia vive um drama porque ela não consegue vender o imóvel e, por conta disso, enfrenta dificuldade financeira, né, Flávia? É verdade. Complicado. É, um pouquinho. Você tenta vender o imóvel, é o imóvel avaliado em quanto? É em 2,7 milhões. Você foi muito feliz aqui, o Lourenço também, e o próprio Luciano. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Quais são as lembranças que te vêm à mente quando você entra aqui? Lembranças boas, não me vem nenhuma lembrança ruim daqui. Eu fui muito feliz aqui. Saudade? Sim. Sente? Muito? Sinto. Do que você mais sente falta nele? Na parceria, eu acho. Na parceria a gente era muito parceiro. Da amizade, assim.
Sim. Não era só o casamento. Era muito mais que isso. Era mais. As pessoas hoje querem encontro assim de pele, né? A gente acha que tinha meio que de alma assim mesmo, era muito bonito. E o Lourenço, ele te questiona, ele fala, mamãe, porque hoje eu sei que vocês moram numa casa muito menor, ele questiona, mãe, eu sinto falta daquela casa, ele fala isso? Ele lembra, ele não questiona. O Lourenço é uma criança muito centrada, assim, muito calmo. Mas ele lembra, ele lembra com boas lembranças. Ele fala do dia que ele caiu na piscina. A piscina, vamos mostrar aqui, vem cá, meninas. Ele caiu na piscina, é isso? Ele caiu, minha mãe, eu nem tava em casa, minha mãe juntou ele pela camiseta. E, enfim, foi mais ou menos por aqui. Como vocês podem ver, tá tudo realmente muito bagunçado. Tá tudo muito sujo. Eu sei. Aqui tinha o escorrega do Lourenço, mais um trampolinzinho, que é a cama elástica, né? Sim. É uma casa confortável, gostosa. Eu realmente só tenho lembranças boas daqui. Fico até emocionada. Eu sei, porque você é mãe, eu também fico junto, hein? Você viveu tantas coisas boas aqui. Só lembranças boas, Simone. Só. Qual era a principal qualidade do Luciano do Valle? Nossa, difícil. A principal... Porque tinha tantas, né? Acho que era o ser humano que ele era. Entendi. A pessoa, né? A pessoa. A pessoa boa, assim, a pessoa decente, bom caráter, preocupada. O que você mais aprendeu com ele? Calma. Calma. Tenha calma. Que falava muito isso. Ele falava, tenha calma. Calma, anjo, tudo tem seu tempo. Aqui, ao contrário da casa de Porto de Galinhas ou da casa de Porto Alegre, onde nós morávamos, ele era muito presente em quase todos os cômodos da casa. Entendi. Talvez pela construção da casa, por ter participado desse momento. Talvez porque aqui fosse realmente a casa dele. Eu queria até que você contasse para quem está em casa que você foi sempre muito centrada, né? Para contar pro Lourenço, que o pai dele não estava mais aqui. Ele ainda pergunta sobre o pai? Pergunta. Tivemos agora, né, esse ano, foi muito difícil. Primeiro dia dos pais na escola. Né? Então foi bem complicado. Realmente foi muito difícil explicar para ele aonde está o papai, o que aconteceu. Desculpa. Perdão. Só um pouquinho. Desculpa. Desculpa. Gente, eu também tô... Porque quando bate, eu acho que no filho da gente, claro que a gente sente falta, claro que a gente se emociona, claro que, né, é uma vida, né, junto. Mas quando é o filho, a gente tende a deixar tudo muito maior do que realmente é, até talvez. Sim. Mas, e as crianças normalmente são muito cruéis. São. Né? Bullying, de falar, ai, cadê o seu pai? As crianças são muito cruéis. É verdade. E hoje em dia na escola acontece muito isso. E por ele ter um sobrenome que pesa... Do Valle. Então, todo mundo já pensa. Então todo mundo já pensa, meu Deus, esse é o filho do fulano, né? Porque na verdade, né, Simone, não é só ele que não tem pai. Não, você tá sem o seu marido. Eu também tô sem um pai. É verdade, que cuidava de você. Né? Sim. Independente de ser Lourenço e de ser Luciano, quantas crianças também passam por isso de forma talvez muito mais agressiva. Sim. Né? A gente tem que ter esse bom que entendimento, esse balanço. Você passa isso pra ele. Tá se emocionando de novo, né? Ver a casa que morou. Você construiu essa casa com ele do comecinho, né? Na verdade faziam 8 meses que eu não tinha mais ido até a casa. E a Simone Garuti, uma fofa, uma pessoa humana. Aliás, querida. Toda a sua produção está de são. parabéns. Eu quero muito agradecer a todos. Foram muito simpáticos, carinhosos, humanos. Não Ao puxa muito Jeff. saco não, senão eles ficam acostumados.
Vocês são muito queridos, gente. Muito obrigada, de verdade. E sim, eu fiquei realmente muito emocionada por não ter mais ido até a casa e aí tomar aquele impacto de ver a casa naquele estado. Mas lembrar da vida que você teve ali, né? Não, e a casa... E casa vazia é triste, né? É triste, e com grama alta, piscina vazia, não tem vida dentro da casa. Não dá nem pra mais. você manter a casa, porque já não tem dinheiro nem pra, né, pra pagar as... Muito né? difícil, Tá bem complicado. IPTU. Agora, eu quero fazer um alerta, que a advogada me falou, o brasileiro tem mania de não fazer testamento. Se você fizer um testamento, você vai ajudar muito a sua família em caso de morte. Então, é uma coisa importante. As pessoas esquecem disso. Você procura um advogado, vai até o cartório, faz um testamento. É um processo simples, não é? Não é só o testamento, né? Você faz um estudo sucessório. Então, para ver como deixar o testamento. Como deixar o testamento. Não é uma coisa simples, quero deixar esse para esse, não. Dependendo como é que é o patrimônio da pessoa, dá para deixar. Então, sei lá, de repente ele tinha um determinado bem que podia ter deixado como legado para um filho. Esse filho pode pegar esse legado e mais rápido fazer com que ele vire dinheiro. Mas não é difícil, não é? Não é difícil. É que o brasileiro tem medo de falar de morte. Então, eu chego no meu escritório, eu falo para 10 clientes, olha, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer um estudo, como é que vai ser a sucessão. Ele sai correndo. De cada 10, meio aceita fazer testamento. Pelo menos se você já deixa a sua família, vamos dizer assim, protegida, né? Porque senão, se acontece uma coisa como aconteceu com você, imagina, eu tenho certeza que o Luciano, nesse momento, estaria super triste, porque fez essa casa do comecinho, um lugar que vocês ficaram felizes, e você não está podendo nem manter o seu filho bem, né? Um bom plano de saúde, mas com o mínimo, né? Uma escola, uma aula de inglês, um plano de saúde, as coisas que ele trabalhou a vida inteira. Nós trabalhamos para conseguir. Pelo menos, quando a gente trabalha, eu acho que justamente não pra gente, na maioria das vezes, é pra eles, é por eles. Não importa, sendo pra você ou pra eles, é um direito, né? A pessoa e aí ficar emperrado na justiça é muito chato, deve ser muito estressante. Muito estressante mesmo. Seu filho parece que até ficou na fila do SUS, né? Ficou por 6 meses na fila do SUS. Aí, como eu falei, né, a gente tem amigos e as pessoas têm carinho pela gente, pelo trabalho da gente, pela personalidade, porque sabem quem a gente é, do caráter. Claro, compaixão também a pessoa pelo próximo, que bom, né? E eu fico muito grata de verdade ao Johnny, a Cláudia, enfim, a todos. São os fofos. Aí eles estão pagando plano de saúde? Não, é ele quem vai me dar o approach para eu poder realizar a cirurgia. Nossa, que legal. Eu nem sei se eu poderia estar falando, mas a atitude é tão bonita. A gratidão é tão grande, né? E hoje são tão poucas pessoas que fazem isso por alguém que eu realmente me sinto na obrigação. Mas eu tenho certeza que eles fizeram com muito carinho. Com certeza absoluta. As pessoas, quando fazem isso, as coisas voltam em dobro, né? Com certeza. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, agora no mercado de trabalho, ser tão bonita. Olha só, gente, uma mulher bonita dessa tem que estar empregada. Tô precisando trabalhar. Com certeza. Você vai Sou boa no que faço, hein? Eu tô até com medo, vou sair sentar correndo. aí do seu lado. Com certeza. Tenho certeza mesmo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da Kátia, né? Porque Kátia e Sócrates ficaram juntos na saúde e na doença. Eu me lembro da história, a gente já conversou sobre isso, né? Eu vou relembrar um pouquinho dessa história e, aliás, eu vou dizer, é uma história de amor muito bonita. Coloca aí. Eu me lembro disso. Ele era sempre muito divertido, né? Sensacional. Ele era animado. Ele era médico, né? Médico. O médico foi jogar futebol, arrasava. Ele brincava que ele era um ator, ele chutava pra trás. Ele era engraçado mesmo. Como é que você conheceu? Nessa parceria profissional. Eu tenho uma empresa e contratei-o para fazer um ciclo de palestras pelo Brasil, véspera de Copa do Mundo em 2010. Entendi. E na terceira palestra no Rio de Janeiro, ele já foi se declarando. Disse que ele era meio namorador, poesia. já chegou pra você, já falou, ai gata. Ai gata não. Como é que foi? Teve que ter uma poesia, deu um trabalhinho. Você se fez de durona. Sim, ele falava sempre isso. Eu brinco que eu não misturava trabalho mas não resistiu. com a vida pessoal. Eu também não, até que então... Aconteceu. Né? Quando bate o amor, não tem jeito. Aí a gente não foge da área, né? Vamos até o fim. E foi bonito, a gente construiu muita coisa juntos, claro, todo mundo sabe, é público. E aconteceu que a história dele, mesmo sendo médico, atleta, ator, bem informado, mobilizando multidões nacional e internacionalmente, politizando cidadãos, ele sabia que uma hora a bebida ia bater na porta. Ele teve cirrose, né? Ele teve... Na verdade, a causa da morte foi uma infecção generalizada, mas todo o processo da doença foi uma cirrose. Não foi hepática, mas foi... Ele bebia muito?
Quando eu o conheci, ele já estava bebendo apenas vinho e muito menos do que bebeu a vida toda. Mas imagina, eles faziam antidoping com cerveja durante a Copa do Mundo. Como assim? E ele era o escolhido para fazer o antidoping e a geladeira tinha água, mas tinha champanhe, tinha cerveja e eles tomavam cerveja. Então, foi uma época, Mas né? não foi cerveja que ele tinha? Foi cerveja? Ele teve... Foi, ele só bebeu cerveja e depois muita vinho. cerveja, então. Ele nunca tomou uísque, ele não era muita cerveja? Muita cerveja. Muita cerveja por muitos anos. E depois, no hospital, convivendo com a doença e até palestrando hoje em dia, a gente vai aprendendo e transmitindo esse conhecimento. Qualquer pessoa que tome uma latinha por dia, durante 11 anos, o fígado de qualquer ser humano, homem, mulher, atleta ou não, ele começa a apresentar sinais de fraqueza. Ainda bem que eu não bebo nada. Graças a Deus. É nada mesmo. Tá certo? Ele tinha medo de morrer? Ele tinha medo de envelhecer, muito. Quem não tem, né? Que aí eu acredito que seja pior do que o medo de morrer, né? Eu acho, porque você tá envelhecendo todos os dias. Isso, todos os dias tá piorando o negócio. Exatamente. E ele não tinha medo de morrer, ele chegou a dizer isso em inúmeras entrevistas lá em casa, mas nunca dizia tenho medo de morrer. Tô pronto pra tudo, ele brincava. Quantos anos ele tinha quando ele faleceu? 57. Gente, muito jovem também, Também, né? muito mais. Não, para muito jovem. Sim. Uma pena, né? Uma grande perda. Ele era incrível, né? Sim, animado, ele era um querido. E vocês ficaram juntos? 3 anos no total, É, porque ele foi tirado de você, né? É. Quando ele morreu, você teve que sair da casa de vocês? Não. Na verdade, logo que nós nos casamos, com separação total de bens, foi um pedido meu, por conta de todas as histórias que ele já me contava de casamentos anteriores e traumas, aquela coisa do homem todo já... Claro. Com cuidados, com mulheres e tal. E a última coisa que eu queria era exatamente misturar as coisas. Foi um encontro de verdade, um encontro profissional e pessoal, e que valesse esse encontro. Foi de comum acordo, porém, quando ele adoeceu, a família, os filhos, os irmãos começaram a se movimentar para cuidar de todo esse processo, já acreditando que ele viria a falecer. Demorou um tempo, então a gente viveu esse conflito de reuniões, de situações estranhas, que nunca havia acontecido. Porque apesar dela ser casada em separação total de bens, Eu ela sou tem herdeira. direito à herança. Era, né? Pela Herdeira. lei brasileira, ela teria direito a quantos %? Então, quantos filhos ele tinha? Por enquanto, são 6 filhos. Tem um em DNA, aguardando DNA com a minha idade. É muito bonita a história, bem bonita. Então são 6 filhos. São 6 filhos reconhecidos. E eu seria a 7ª herdeira. Então ela teria Fui direito a 7ª herdeira. Na verdade, ele teria direito a um quarto, porque a companheira recebe um quarto, mínimo um quarto. Ok. E o resto dividia com os outros. Então, Uau, um quarto olha só. seria para ela, e aí dividiria os outros 3 quartos entre os 6 filhos. Pelos outros todos filhos Ok. que ele tem. Mesmo casado em separação total de Mesmo bens. casado. É Tô que, na sabendo disso verdade... agora. Você não sabia? Exatamente essa desse informação. jeito, Você não sabia? Não, porque no Brasil a não dá situação... para tirar, quando a pessoa, o cônjuge morre, não dá para você tirar a parceira ou parceiro, ele tem direito. E o homem Isso. também, né? Se a Então, mulher mas, morrer, ó, o homem é que também. Homem ou mulher, a questão de quem é casado no regime de separação de bens, quando saiu o Código Civil de 2002, criou uma celeuma. Será que a mulher casada no regime de separação de bens seria uma herdeira necessária? Então, criou-se uma celeuma. Eu posso falar assim, hoje é herdeira. Não sei daqui 5 anos, não sei daqui 6 anos, Não, ou hoje até é. o dia... Hoje é. Hoje E o homem o também, se a mulher entendimento, morrer, o a homem mesma também. coisa, É a mesma coisa. Na verdade, Você não sabia? eu nunca... Você nunca foi atrás? Não, na verdade, assim que ele morreu, eu entendi a minha história com ele e entendi o final da minha história com ele. Ponto. Aquela história. Nos reunimos, era para eu ser inventariante, porque por lei a esposa é quem tem a prioridade no inventário, como a Flávia hoje é inventariante, e automaticamente no município onde ele morreu e onde ele morava. Começamos um conflito nesse exato momento. Por quê? Tive uma reunião com 2 filhos e um cunhado na minha casa e disse, gente, ok, acabou, o que vocês quiserem fazer, a gente vai fazer. Comprei essa casa, paguei por ela, tem uma história de pessoa jurídica, que a gente trabalhava juntos, então eu cuidava de todos os direitos patrimoniais, autorais, de imagem, era empresária, tudo nessa altura do campeonato a gente já fazia tudo juntos. Ok. E disse, ok, vamos em frente, eu não quero nada, E aí? eu quero viver. Eles saíram da minha casa e entraram com uma ação contra o casamento, tentando anular o casamento. Não, Mas pra quê, consegui, se você demorou. não queria nada? Pois é, porque não é bem assim, né? Eu não queria nada, mas e se alguém, um advogado, alguém
o pai, a mãe, o irmão, um parente. Ô, Kátia, você tem direito. E aí eu pensasse de novo, acredito Entendi. eu, que foi assim. Nunca conversamos sobre isso. Você não foi perguntar? Eles não respondem. Nunca responderam. Mas a casa é Nunca. sua. Não é mais nada. Eu abri mão de tudo. Mas a casa que você já pago? A casa, nós estávamos em trâmite de pagamento ainda, mas com dinheiro para pagar, com imóveis, com Mas patrimônio. a casa você estava ajudando a pagar? A casa eu comprei. Mas como? Você deixou a casa que você comprou? Eu saí do meu imóvel. Eu renunciei a tudo. Por que São a 12 casa? milhões de reais mais patrimônio. 12 milhões de reais? Mais patrimônio e direitos autorais. Tá, mas assim, eu entendo tudo. Mas por que você abriu mão da casa que você pagou? Eu abri mão de tudo, porque, como a doutora estava explicando, e como a gente viu aqui, e você me acompanhou, né, a tua produção, e até hoje, é muito interessante estar aqui hoje, porque isso para mim é passado, faz 30 dias, um pouquinho mais, que eu assinei essa renúncia, foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida, o que eu ganhei de vida, o que eu ganhei de maturidade, o que eu ganhei de paz. Tempo, o que eu vida. ganhei, e assim, de sabedoria, de botar o pé no chão e entender que isso não me pertence de verdade, isso não é meu, Ah, que nunca maravilha. foi. Nunca foi. Não tem por que você brigar por algo que não é teu. Será dado pelos frutos do teu trabalho. Ponto. E é isso que eu busco na minha vida. Durante 6 anos, a gente completou 6 anos de falecimento dele agora. Eu tive que pagar uma fortuna de advogados para me defender de algo que a justiça me dava por direito. É maluquice ficar nessa Eu sequência, entendo. nesse looping Eu acho que você tá certíssima. material. Vai viver sua vida. Tô muito feliz, Lu. Ah, que muito maravilha. Ganhou feliz. isso, ganhou felicidade e paz. Muito. Nossa. Então não tem assim, claro que eu não posso ser incoerente, tô em rede nacional, super exposição, teu programa mega audiência, a gente tem que tomar cuidado com o exemplo. Então o meu caso, Não, o seu caso é diferente. foi melhor pra mim. Foi a decisão que a Kátia consegue claro. bancar. Hoje eu tô no Tá recomeço certa. total de vida, nunca parei de trabalhar e como 90% dos brasileiros, tô vivendo com pouco e tô reconstruindo com Mas tá pouco. em paz, né? Muita paz e posso ter muito, posso ter um mundo, se eu quiser. Claro. Né? Naquela situação, não. Você me viu fragilizada Não, inúmeras tava. vezes, vocês acompanharam, me pegaram Muito no ruim. colo, sozinha, numa casa incrível, uma princesa enclausurada, Mas pelo amor de adianta ficar Deus. vivendo aquele inferno, né? Mas nenhum sentido. Tem uma hora que a gente fala assim, por exatamente quê? isso. Não tá fazendo, não tá, né? Exatamente Não tem isso. nexo isso. Não... E aí é onde a gente tem que ouvir o coração, aceitar ajuda, fiz constelação familiar para entender o que Gente, significa eu tô louca pra herança. fazer Isso é isso. bom demais. Faça. Eu te Vou indico, fazer. foi na França, Tô louca foi um pra fazer. processo que começou à distância, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu entendi a gratidão por tudo, inclusive pelos meninos, filhos de Sócrates, pela história do Sócrates, pelas ex-mulheres, pelos meus pais. Por tudo. As coisas foram soltando. Ai, que piada. maravilha. E tudo foi fazendo muito mais sentido na minha vida, como eu, ser humano pessoa, né? individualizada de Nossa, tudo isso. muito legal isso. É. E a paz, a felicidade. Vale muito mais. O que Não adianta? Já tem tinha perdido 6 preço, anos, né? Não tem preço. A gente tem que saber ter página em branco para você dizer de verdade. É difícil, mas é difícil Claro. para todo mundo. Difícil pra todo mundo. Então você ter página em branco agora, que eu não Pra tinha começar. antes. Pra recomeçar. Jovem, bonita. E recomeçar Não, e bacana. perdendo tempo. O tempo é uma coisa tão preciosa que o dinheiro a gente até conquista, mas o tempo não volta mais. Nunca mais. Não tem jeito, né? Tenho O tempo 37 anos. É a moeda Tem mais cabimento? cara de troca. Não é? Fiquei Desafio. viúva com 33. A gente ia esperar mais quanto tempo? Que insanidade seria eu comigo mesma? Mais não é 6, com mais 7 anos, ninguém. sei lá. Claro. Porque a gente teve tava contando para a doutora que a gente tem um judiciário difícil, mas a gente também tem um judiciário eficaz. No meu caso, eu não posso reclamar da justiça. Eu demorou, foram 5 anos, mas eu tive no 5º ano todos os meus direitos preservados. E o juiz disse, partilha. Então por que você abriu mão? Porque eles não aceitaram fazer a partilha. O processo ficou parado mais 1 ano e meio. No momento em que eu fui pressionada, eu falei, fiz todo esse processo de constelação, entendi que era o meu caminho melhor para demorar minha mais vida. quantos anos, né? Não tenho a menor ideia. Podia ser 30, 50, 10, pelo menos. mais 10, Mais uns 10 enfim. anos. Não. Mais 10 filhos poderiam aparecer e podem aparecer, enfim. Mas ele era assim, é? Danado. O Poder Judiciário Comigo não adoece foi, as mas pessoas. sempre foi. O Poder Judiciário adoece. As pessoas É não conseguem isso, entender. Mas assim, não é culpa que a lei é ruim. Não. É que nós temos um excesso. Moroso. Não, nós temos Não, um no meu excesso de caso nem foi. processo. Não, eu não vejo como excesso aí de eu tenho, processo. aí eu tenho vejo que como dizer. eu vejo como uma falta de juiz, né? Que tinha que ter, tem que ter uma quantidade. Isso. Eu vou ter né? que dizer, doutora, desculpa que os equilíbrio. advogados não gostam quando eu digo, mas eu vou ter que dizer. Fala. E é a primeira e última vez que eu vou falar nesse assunto, então eu vou dizer. Fala. Foi nítido. No momento, meu processo ficou parado 1 ano e meio, me beneficiando. No momento em que eu renunciei, às 19 horas da noite de uma segunda-feira,
correu. No dia seguinte, tinha a assinatura da Promotoria de Justiça, que tem a menor de idade, e a assinatura do juiz da causa, que sequer perguntou se aquilo tudo mesmo escrito, que eu estava consciente, Mas estava quer dizer mesmo. Isso, então? Isso quer dizer que nós vivemos num país onde as leis existem e elas funcionam. Mas existe um trabalho de relacionamento. Influência, relacionamento. Todo o processo correu em Ribeirão Preto. E eu não acho que tem certo e errado nessa história, Lu, de verdade. Porque eles estão defendendo o que é deles por direito e vão batalhar por isso. O que era meu por direito é a minha saúde, a minha história pessoal, que começou muito antes do Sócrates, ele sabia disso, por isso também se casou comigo. E a partir daí, tudo que tem pela frente. É isso. Eu entendi. Eu caí na real no momento em que eu vi, poxa, 1 ano e meio parado, 24 horas solucionado. Ingenuidade da minha parte. Achando que ia cair pro meu lado, né? Vou perder mais tempo, mais vida, mais... Imagina, não faz o menor sentido. Mas a causa principal não foi essa, da questão de relacionamento, ou de influência, ou de ações, ou de competência do advogador. Você cansou. Mas eu não me entendo pertencente a isso. De verdade, assim. Mas nem a casa que você ajudou a pagar? Eu compro outra, Luciana. A gente trabalha. Eu não comprei essa. Ele não tinha. Quando nós nos conhecemos, essa casa é nova. Nos casamos e compramos. Eu vou comprar outra. Eu me dei 1 ano para reconstruir toda essa história de vida pessoal. Já deu. Já deu. Tô vendo no seu rosto. Já deu. Mas é complicado, hein? Mas eu acho que para você ficou claro que, assim, eu acho que não é o advogado ou as pessoas que são influentes. Sabe o que é? É um trabalho de um advogado formiguinha, de ficar lá, e vai no cartório. Porque, no final, você ganhou. Então, não adianta a influência, né? Então, assim, eu posso falar, o Poder Judiciário ela não cria ganhou. Doença. Não, ela ganhou. Ela ganhou e renunciou. Ela ganhou e renunciou. Você ganhou? Ganhei tudo e renunciei a tudo. Entendi. Plenamente consciente do que eu estava fazendo. Obviamente, sob pressão, coagida, e etc. e tal. Então, assim, enfim, essa conversa é bacana. Essa conversa é super bacana, pode durar anos, mas foi o melhor para mim. Livre, espontânea pressão é bom. Na verdade... Mas foi melhor para você, com certeza você vai entendido o presente, a sua saúde. Por que você tem entendido os seus direitos para uma instituição de caridade e deixava eles brigando? É verdade, podia ter feito isso. Não, eu não poderia fazer isso. Não poderia, bom, eu tentei fazer isso. que ela ganhou a saúde dela e tá tudo certo. Nós não podemos renunciar e doar herança nessas circunstâncias. A gente teria que partir para partilha. E eles eram contra de qualquer forma. Então ia demorar mais de quantos anos? Gente, tá tudo certo. Tô muito feliz de contar isso. Tá muito bonita, é muito certo. Você tá numa vibe ótima. Obrigada. Bom, agora a gente vai falar com o Fabiano Martins, que essa história eu fiquei bem chocada, assim. Ele fez um exame de DNA e confirmou que é filho do cantor Marciano, né? Mas aí, até aí, a gente entende porque, né, são tantos casos. E, normalmente, os pais ficam muito felizes, porque a nossa continuação na vida são os nossos filhos, né? Eu sempre acredito nisso. Eu acho que eu sou eterna porque eu tenho 2 filhos, então meus filhos vão propagar o meu DNA e tá tudo lindo, né? Mas o Marciano processou o filho porque ele queria ser reconhecido. Essa história toda, eu não entendi. Eu faço questão de assistir, chamo vocês a assistirem, porque a história é uma loucura. Coloca aí. Este rapaz é filho de um famoso cantor. Meu amor, cada minuto é uma tortura sem te ver. Para ter o nome do pai, Fabiano teve que se submeter a um exame de DNA. Eu não tenho apoio do meu pai, né? Então a gente tem que trabalhar. O jovem artista herdou o talento de Marciano, que hoje faz dupla com o milionário. O filho canta nas ruas de São Paulo e diz que nunca recebeu apoio paterno. Marciano processou Fabiano por esta publicação na internet. Abre aspas. Meu pai nunca se preocupou se estou bem ou mal e muito menos quis um dia conhecer seu neto, que é meu filho. O que me chama a atenção é hoje ele estar indo para a mídia mostrando o lado bonzinho dele e enganando o Brasil todo como um cara fora de série. Por que ele não vai para a mídia e fala que ele bloqueou seu próprio filho de todas as suas redes sociais? Por que ele não fala para a mídia que ele barrou seu próprio filho no seu show? Por que ele não diz à mídia que enganou seu próprio filho dizendo dar uma oportunidade e isso se faz 8 anos e até agora nada?
Para mim, um pai que rejeita e nega seu próprio filho é um ser mau caráter. Fecha aspas. Marciano entrou na justiça e exigiu que o filho o indenizasse em R$20 mil por danos morais. Fabiano venceu a disputa e comemorou escrevendo: "Eu só espero que meu pai, o senhor Marciano, coloque sua mão na consciência e veja o quanto ele foi injusto movendo essa ação contra mim." A pergunta que fica: o que passa na cabeça do próprio pai processar um filho? Estamos de volta e a gente estava falando com o Fabiano. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem? Fabiano, você é filho do Marciano. Isso. Você descobriu com quantos anos que seu pai era o Marciano? Que, aliás, muito talentoso seu pai, parabéns. Obrigado. Na verdade, eu sei que sou filho dele desde os 7 anos, 8 anos, mas eu fui querer conhecer ele mesmo de perto. Tinha 14 anos, A sua mãe 13, 14 anos. A sua mãe falava bem dele pra você? Ou não falava foi uma nada? tia que falou pra mim que meu pai era um cantor famoso e tal. Minha mãe, na verdade, não tocava muito no assunto não, na época. E você perguntou pra sua mãe? Sim. E ela responde a verdade? Sim, ela sim. Mas e ela fez alienação parental? Ela falou que ele era ruim, tipo, falou... Ou não falou ela nada? falou que foi só um show mesmo e foi coisa rápida e... Ela falou a verdade? Aconteceu, sim. Seu pai sabia da sua existência? Quando eu tinha 14 anos. Aí sim. você foi procurá-lo? Sim. Quer dizer que a sua mãe não pediu nada? Ela não falou nada, não pediu nada, ela te criou? Não, a gente nunca pediu dinheiro pra ele, nunca. Não queria nada, ela te criou não. basicamente sozinha? Sim, não, sim. Sozinha, né? Porque sim, foi sozinha. E com 14 anos você, como menino adolescente, resolveu conhecer seu pai? Sim, porque na verdade eu comecei a cantar com 11 anos, né? Tem o talento do pai. Eu despertei interesse pela música e aí eu, poxa, já que eu tenho um pai cantor... Começou a admirar, né? Eu comecei a admirar. Bem assim. Porque menino admira, né? E você... Como é que foi isso? Foi fácil você achar seu pai? Eu tentei, na verdade, procurar meu pai em shows. Alguns shows na região de Itu, né? De onde eu sou nascido e criado. Só que eu não consegui. Né? Eu fui, acho que uns 2, 3 shows tentar... Não te deixava entrar? Não. Gente, imagina isso pra cabeça A segurança não deixava entrar, enfim... E aí a gente, na época, procurou o Ratinho. Na época o Ratinho tava na Record. Que era o único jeito, né? A minha mãe procurou o Ratinho na época e aí deu certo. E ele... Como é que ele recebe? Qual foi o primeiro momento que você se deparou com seu pai, assim, frente a frente? Nossa, há muito tempo. Eu lembro que ele ficou meio assustado, assim. Eu fiquei também, né? Porque era muito moleque na época. Você tinha 14? Mas foi legal. Não tenho muita lembrança assim, mas foi legal. Ele te achou parecido com ele? No dia, sim. Ele foi carinhoso? Ele até brincou. Foi. Nesse dia ele foi. Foi carinhoso? Sim. O que você queria dele nessa época? Nessa época eu queria cantar com ele, cantar e cantar. Tinha sonhos? Eu queria cantar com meu pai, enfim, tinha esse sonho de menino. Você teve um padrasto que criou você ou não? Você tinha uma outra figura paterna? Eu tive o pai da minha irmã, né, meio que me deu um pouco de educação na época, não é que me criou assim, mas... Meio que me deu, educação assim, eu fui meio que criado com ele. Mas você parece um ser educado, então sua mãe fez um bom trabalho. Eu sou educado, graças a Deus. Tem coisa que eu sou, educado. Exato. Isso é fato. Mas então você foi atrás do seu pai e ele te recebeu bem nesse primeiro momento, nessa primeira instância? Sim. Aí começou todo o drama. Qual foi? Só essa vez que ele me recebeu bem. Primeiro momento, tudo certo. E aí o drama começou. Como é que foi o drama? Toda o que aconteceu? a rejeição. Ele te rejeitou total. Desse dia, sim. Como? Foi feito um exame de DNA, o exame foi comprovado, ele pediu um outro exame de DNA. Outro? Foi feito novamente um outro exame, comprovou novamente que sou filho dele. Porque exame de DNA não erra. E aí parece que foi o contrário, parece que quando comprovou que eu sou filho dele, aí começou a rejeição. Que louco. Sim, mas louco como assim? negócio. Aí você achou então, você tinha um sonho que ia rolar uma aceitação? Exatamente. Você tentou? Tentei. Teve um exame de DNA que foi feito, que provou, quando eu era adolescente, eu acho que eu tinha 17, 18. O primeiro ou o segundo? Acho que foi o primeiro. Eu tinha 16, 17 anos. Eu acho que esse dia foi o dia mais marcante da minha vida, assim. Que ele foi fazer um show em Itu. Itu. E aí, um contratante desse show, eu consegui falar com esse rapaz. E aí, esse rapaz conseguiu a entrada pra mim. E aí, eu lembro, assim, que meu pai tava, assim, no camarim.
e tinha um vão da porta, assim. Aí eu olhei pra ele assim e tinha um segurança. Eu falei pro segurança que eu era filho dele. E tinha um DNA aprovado já. Aí, tipo, o segurança barrou eu e eu vi o segurança, alguém me falar com ele e ele não deixou entrar. Ai, que dó. Tipo, ele negou, tipo, não deixou entrar. Então, esse dia foi o dia que mais marcou pra mim, assim, eu não esqueço até hoje. Pode passar, posso ficar velho que Você esse ficou dia... arrasado, né? Sim, muito. Eu chorei muito esse dia. Esse dia acho que foi um dos piores dias, assim, Ai, que horror. da minha vida. E tinha o exame do DNA aprovado já, nessa época. E aí, o que aconteceu que ele te processou? Isso que eu não entendi. Então, isso foi o ano passado. Eu fiz um post, né, no Facebook, onde eu fiz um desabafo de filho, né, que foi rejeitado todos esses anos pelo um pai, e ele não gostou do que eu publiquei, e aí ele agiu de uma forma covarde e me processou pedindo R$20.000 de indenização. Ele perdeu. Perdeu. Deixa eu entender uma coisa. Esses anos todos, você tem quantos anos hoje? 32. Você tentou diversas vezes entrar em contato com ele? Olha, de uns anos pra cá não mais, né? Porque a gente cansa, né? Vai tentando, batendo. Mas até uns 20 e tantos anos eu tentei bastante. Tentei. Você queria o quê Até a dele? Sônia Abrão tentou unir a gente uma época, em 2008, né? A Sônia, bem a Sônia, ela Isso, tenta a Sônia tudo. é a pessoa que mais me Um beijo, defende. Mandar Sônia. um beijo pra ela. A Sônia tem um carinho condicional pela Sônia. A Sônia tentou unir a gente em 2008, né? Onde eu passei o Natal na casa dele. E onde ele fala que ele me tratou super bem. Ah, você passou o Natal na casa dele? Passei. Só que, assim, eu fui bem tratado, entre aspas. Eu fui, na verdade, porque a Sônia fez uma pressão e ele prometeu pra ela que ia tentar uma relação bacana. Só que eu acho que todo mundo sabe quando você é bem-vindo num lugar ou não. Quando você tá ali bem-vindo, Claro. quando você é forçado. E eu senti que não era real aquele mundo pra mim. Eu sentia que eu não Ele não tinha era carinho. verdadeiro. Não era. Era uma coisa forçada. Ele tem mais filhos? Tem uma filha que chama, tem uma filha que chama Marciana. Acho que eu esqueci Original, o nome. original, Marciana. Isso, que ele assumiu. E tem uma outra filha também, que é a minha irmã, que é a Marciane também, que é a mesma história minha também. Todo que mundo é ele Marciane? a Márcia Anne também, mandar um beijo pra ela. Também é outra filha também que ele rejeita, que ele não ajuda, enfim. E essa filha dele é um menino que passa muita dificuldade, assim, sabe? E ele faz a mesma coisa, ele prometeu inúmeras, assim, coisas pra ela. Você queria dinheiro dele? Nunca quis dinheiro do meu pai, em hipótese alguma, eu nunca na minha vida eu fui atrás de dinheiro dele, eu sim tive todos os motivos do mundo para processá-lo, e eu nunca processei ele, eu nunca quis processar o meu pai, eu nunca tive intenção de processar ele em nada. Você podia processar ele por abandono moral. Né? Mas ele... é meio duvidoso, assim, tem algumas decisões... abandono efetivo, rejeição, tudo isso que é processo, mas eu mais nunca mexe quis. com a criança, com a cabeça. Então, eu assim, existem decisões contrárias a essa ação e favoráveis. Eu, particularmente, acho que esse dinheiro ia fazer muito mais mal para ele. Eu não aconselharia. Deixa eu entender uma Porque coisa. são 10 anos brigando no Poder Judiciário por um Exato, dinheiro que ia trazer saúde. Tá, mas, né? mas em caso, aí eu vou mais além, em caso de falecimento ele tem direito. Então, né? Ele tem. Sim, ele é herdeiro dele. Ele é herdeiro, pronto. Ele é herdeiro. O Só que pode existem- acontecer não se então, importa. Mas Ele por é enquanto ele é herdeiro, herdeiro. ele é herdeiro, Ok. mas essa briga entre os dois Pode afetar. poderia surgir aí uma possibilidade Tá, mas por enquanto ele é herdeiro. de ele tentar excluir o filho como Ele não vai herdeiro. conseguir. Também acredito que não, pela história dele, porque o juiz vai ver no caso concreto do porquê que ele Que fez desabafo. isso, por que que ele fez esse desabafo. Mas- E todo mundo entenderia o desabafo dele, claro. na minha Foi opinião. normal. Né? Se ele fosse um filho que tivesse sido criado. isso, criado pelo pai, depois chega lá numa rede social e chama ele de mau caráter. Nossa, esse filho mas ele tem tava- toda momento Tanto que uma o juiz chance deu a de ser sentença, o juiz deu a excluído. sentença de 5 páginas, assim. Acabando Em com momento ele, né? de- Acabando com Só ele. que ele fez pior, assim, eu acho que isso é uma coisa que ninguém esperava. Todo mundo achou que ele ia perder esse processo e seguir a vida dele e eu Não? a minha. Não, ele recorreu ao processo. Não. Ele recorreu ao processo, é isso aí, Brasil, ele recorreu Não. o processo, insistindo em querer ganhar de mim Não, 20 mil não reais. é Sim, isso. ele recorreu, ele entrou com uma... Mas não é o dinheiro, você sabe, né? o ego, não sei. Ele recorreu, não é ele o dinheiro. teve a coragem de recorrer a esse processo.
E aí agora os meus advogados vai ter que trabalhar novamente, a gente vai ter que gastar mais dinheiro. Era uma coisa para ele refletir, pensar uma coisa, poxa, eu perdi, vida que segue. É isso que Mas ela falou. não, ele foi lá e eu vou recorrer. É muito não consigo entender isso. o que passa na cabeça dele, é sério, de verdade. Não consigo entender o que ele pensa. Ele quer demonstrar que ele está certo, né? Então, assim, só que é difícil, né? Ele quer pra pegar essa sentença e falar, olha, ele está falando mal de mim, mas está aqui, o Poder Judiciário... Ele está com um problema com ele, Marciano, né? Na realidade. Eu acho que é pessoal já, né? Porque não é possível. Eu vou dar um recado, a gente vai voltar, porque realmente é uma história interessante essa. Conversa com ela, que ela vai te dar uma luz aí. Que louco isso. Eu vou dar um recado aqui, gente, essas brigas de família é tudo barraco, né? Me dá aqui meu cartão, que eu vou botar dinheiro nesse cartão para eu viajar, Marlene. Estamos de volta, eu estava falando com o Fabiano. Fabiano, a gente está estourado, mas eu posso deixar um recado para o seu pai? Pode, claro, deve. Marciano, eu queria te dizer do fundo do coração, eu acho que você está perdendo. Só leva em consideração que filho é o seu futuro. Um dia você vai morrer e esse filho que está aqui, talvez possa propagar o seu gene para os seus netos. Você já tem um neto. Pensa bem, pensa com carinho, cara. A gente não leva nada na nossa vida. Filho, você não conhece seu netinho. Olha, você é um homem talentoso, provavelmente inteligente. Repensa isso, vai com calma, pensa. Às vezes é bom a gente falar, nossa, eu errei. Pensa com calma. Seu futuro tá aí, ó. Vai propagar seu gene maravilhoso, seu neto saudável. Olha que maravilha. O que você vai ganhar? Um abraço do seu neto? Tem coisa melhor? Vale a pena isso? Não vale a pena. Pensa bem. Olha, eu queria agradecer Flávia do Vale, linda e maravilhosa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Torcendo por você, tá? Obrigada, agradeço pelo espaço, pelo carinho. Volte sempre. Obrigada, volto sim. Kátia, olha, estou muito orgulhosa de te ver assim. Você está com um livro na mão, conta pra gente. Sim, biografia oficial de Sócrates, inédita, exclusiva, construída com ele em vida. Então somos autor e coautor, tá tudo aqui. Parabéns, linda. Já vem em fevereiro. Muito obrigada pela presença. Estou feliz pelo seu sorriso. Sim, obrigada. Fabiano, quem sabe a gente nunca mantenha-se em paz, isso que é importante. Pois é, sempre, né? Mas obrigado aí. Mantenha a sua paz, viu, querido? Boa sorte na sua carreira, você é altão, bonitão, vai dar tudo certo. Obrigado, viu? Muito obrigada pela presença. Valeu mesmo. Doutora Sandra, muito obrigada por nos esclarecer algumas